Olá, queridos. Bom, eu tive três, quer dizer, eu tive não, né? Eu recebi 3 dúvidas aí do dever de casa. O 19, o 20 e o 21. Só que o 19 realmente é um exercício bem difícil, porque a gente vai calcular o número de diagonais de um poliedro, mas sem usar fórmula. Então, para isso, eu preciso construir todo o raciocínio com vocês. Por isso, eu vou deixar o número 19 para fazer em aula na segunda-feira, tá bom? Então, aqui vai a correção do 20 e do 21. Bom, no 20 está dizendo o seguinte: um poliedro convexo é constituído por 10 ângulos triédricos. Então, 10 ângulos triédricos. Determine o número de faces desse poliedro. Bom, primeira coisa, quando o problema nos diz a quantidade de ângulos, automaticamente a gente sabe então a quantidade de vértices. Por quê? A gente tem um ângulo em cada vértice. Então, se são 10 ângulos, é porque são 10 vértices. Então, a quantidade de vértices é 10. Bom, a gente não sabe o número de faces, é o que a gente quer saber. E aí, para que a gente possa usar a relação de Euler, que é, vou colocar aqui em outra cor para a gente relembrar, a relação de Euler, que é V menos A mais F igual a 2, que a gente pode usá-la assim, ou V mais F igual a mais 2, tanto faz. Então, para que a gente possa utilizá-la, a gente tem que saber mais uma coisa, que aqui no caso é a quantidade de arestas. E realmente dá para a gente descobrir a quantidade de arestas por essa informação dos 10 ângulos triédricos. Por quê? O que é um ângulo triédrico? O nome está dizendo. Um ângulo é triédrico quando eu tenho um vértice do qual, quer dizer, quando esse ângulo é formado por 3 arestas. Ou seja, eu tenho um vértice no qual saem 3 arestas. Por exemplo, ó, essa figura aqui foi só para a gente, vou até escrever aqui, foi só para a gente construir, só para a gente fazer a construção do raciocínio. Ela não é a figura exata desse exercício, porque observa que aqui nessa figura a gente não tem 10 ângulos triédricos. Aqui a gente tem uma pirâmide, cuja base é um pentágono, olha, tem 5 lados, cuja base é um pentágono. Então, uma base pentagonal. E nessa pirâmide, a gente tem aqui na base 5 ângulos, olha. Um que sai daqui, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 ângulos triédricos. Porque esses 5 ângulos são formados por 3 arestas. Olha só, por exemplo, esse ângulo aqui D, esse ângulo D, ele é formado por essa aresta DE, por essa aresta DC e por essa outra aresta aqui, FD. Então, ela é formada por 5 ângulos triédricos e um ângulo pentaédrico, que é o ângulo do vértice. Então, por quê? Que desse ângulo do vértice saem 5 arestas. Então eu poderia pensar assim, ó. Se são 5 ângulos triédricos, é porque eu tenho 5 ângulos de 3 arestas, totalizando 15 arestas. Se eu tenho um ângulo pentaédrico, eu tenho um ângulo com 5 arestas. Portanto, 5 daqui. Então, eu teria um total de 20 arestas. O que a gente observa que não é verdade, porque aqui na realidade a gente só tem 10 arestas. Olha lá. A gente tem 5 arestas aqui na base e a gente tem 5 arestas subindo para o vértice. Bom, por que a gente está encontrando a metade do número de arestas? É o mesmo raciocínio que a gente fazia em relação às faces e aos lados. E as arestas, né? Lados com arestas. Por quê? Aqui, cada aresta também é compartilhada por 2 ângulos. Por exemplo, eu fiz aqui em vermelho as arestas do ângulo D. Agora, olha, eu vou fazer em azul, nesse azul daqui,
eu vou fazer as arestas do ângulo C, que saem do vértice C. Do vértice C eu tenho essa aresta de cá, que já foi contada, tá vendo que ela já está pintada de vermelho? Eu tenho essa aresta daqui e eu tenho essa outra aresta daqui. Mas percebe que essa aresta CD, ela é tanto do vértice C, quer dizer, ela sai tanto do vértice C quanto do vértice D. Deixa eu achar aqui o outro vermelho. Quanto do vértice D, ó, daqui. Esse aqui que é o D. Portanto, ela está sendo contada 2 vezes. É por isso que, para a gente achar o número de arestas, a gente tem que pegar esse 20 e dividir por 2. E aí a gente chega em 10 arestas. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para construir o raciocínio desses 2 exercícios, que na verdade o raciocínio dos 2 é o mesmo. Então, olha só. Vamos voltar lá. Aqui eu tenho 10 ângulos triédricos, portanto, 10 ângulos com 3 arestas, porque é triédrico, 30. Só que eu vou ter que dividir esse 30 por 2, porque cada aresta é compartilhada por 2 vértices. Então, esse 30 a gente divide por 2, porque cada uma está sendo contada 2 vezes. Então, a gente tem 15 arestas. Agora, sabendo o número de arestas, que é 15, e sabendo o número de vértices, jogando na relação de Euler, a gente acha fácil. Então, fica vértices, que é 10, menos arestas, que é 15, mais fáceis, que é 2. Fáceis, que é F, vai ser igual a 2. Isso aqui vai dar F igual a 7. Resposta do 20. E aí, o 21 é exatamente o mesmo raciocínio. Ó. No 21, a gente tem 2 ângulos pentaédricos, então 2 com 5 arestas, e 5 ângulos tetraédricos, quer dizer, 5 ângulos com 4 arestas. Então, ó, a gente vai ficar com o seguinte. Bom, primeiro, se a gente tem 2 ângulos de um tipo e 5 do outro, a gente tem um total de 7 ângulos, portanto, um total de 7 vértices. Né? Porque cada ângulo está em um vértice. Então, a gente tem 7 vértices. Agora, se tem 2 ângulos pentaédricos, a quantidade de arestas vai ser 2 ângulos pentaédricos, então 2 com 5 arestas, mais a gente tem 5 ângulos tetraédricos, então 5 com 4 arestas. Só que quando a gente faz isso, a gente está contando cada aresta 2 vezes. Então, a gente tem que dividir isso aqui por 2. Daí fica 10 com 20 dá 30, por 2 dá 15. Agora, sabendo o número de vértices e o de arestas, a gente joga na relação de Euler para achar a face. Então, 7 menos 15 mais F igual a 2. Isso aqui vai dar 7 menos 15 dá menos 8. Então, fáceis vai ser 2 mais 8, 10. 10 fáceis. Tá bom, meus amores? Bom, como eu falei, o exercício 19 ele é um exercício bem difícil. Eu vou fazer toda a construção do raciocínio dele em aula, na segunda-feira, tá bom? Um beijo, queridos, e até lá!